Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Esse vídeo é em parceria com a Companhia das Letras, que cedeu pra gente o e-book de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. E que tal a gente conferir esse livro publicado pela editora Paralela e escrito pela Taylor Reid? Vambora? Fazendo então um resumo de Evelyn Hugo. Antes de mais nada, eu vou falar pra vocês que hoje eu não trouxe nada, nem e-book, nem nada do gênero, porque foi um e-book cedido em parceria da Companhia das Letras nessa quarentena que a gente estava passando, então a gente não recebeu nenhum exemplar e por isso eles estão cedendo e-books pra gente poder ler, etc. E aí, como esse e-book não tem capa e a diagramação ela veio pro meu Kindle meio zoada, acabei não trazendo pra vocês. Então, fiquemos aqui de mãos limpas fazendo o resumo de Evelyn Hugo, ou melhor, dos 7 maridos de Evelyn Hugo. A narrativa ela é dividida em cada capítulo contando a história de um marido e da Evelyn. E aí a gente vai conhecer um pouco sobre cada personagem e tudo mais. No começo da história, a gente conhece Monique, que também se chama Elizabeth Monique Grant. Só que ela gosta de se chamar de Monique e ela trabalha para Vivan, que é uma revista muito famosa e que a contratou há algum tempo. E aí a gente conhece a sua chefe, que é a Frank, que noticia a ela que Evelyn Hugo está interessada em fazer uma entrevista finalmente, depois de muitos anos. E ela decidiu que teria que ser Monique a entrevistá-la. E aqui a gente sabe um pouco mais sobre quem é Evelyn Hugo. Evelyn Hugo é uma atriz super famosa da década de 50, que ganhou muito destaque por conta dos seus muitos escândalos e matrimônios, além do seu talento e da sua beleza inimaginável. Ela era uma cubana, mas que não parecia, e tinha cabelos loiros e a sobrancelha preta. E foi ela, de acordo com a narrativa, que criou esse estilo que fez muito sucesso posteriormente. Pois bem, assim, Monique não entende muito bem, tanto quanto Frank, a sua chefe, porque Evelyn Hugo está interessada nela para entrevistá-la. E faz muito tempo que Evelyn Hugo não dá as caras na imprensa. Contudo, dessa vez ela quer fazê-lo. E aí a gente vai descobrir os motivos e também a biografia da Evelyn Hugo. Basicamente, o resumo da história é Monique entrevistando Evelyn Hugo contando o seu passado e descobrindo sobre cada um deles. E a pergunta principal que move muito do texto é: quem foi o amor da vida de Evelyn Hugo? Enfim, basicamente, essa é a premissa da história, não tem muito mais o que falar. Então a gente vai fazer uma breve análise. E no final eu vou dar um spoiler para quem já leu, e eu queria saber a opinião de vocês em relação a esse spoiler, se vocês já tiverem lido, e ver se eu estou maluca ou não. Então, vamos fazer uma breve análise. Na análise, eu quero deixar destacado que existe uma construção muito interessante, em que Evelyn Hugo e Monique Grant, elas se encaminham juntas, porque a história de Evelyn Hugo basicamente é uma luz para a história da própria Monique. O problema é, Evelyn Hugo é uma personagem tão incrível, tão bem construída, que dá vontade realmente de pesquisar no Google se ela existiu. E eu fiz isso, inclusive com os filmes que foram mencionados na obra. E é interessante perceber que a autora fez uma pesquisa muito boa, porque todos os filmes que ela pontua, com exceção do filme que fez com que Evelyn Hugo voltasse ao sucesso, eles realmente passaram mais ou menos no período em que Evelyn Hugo teria os atuado. E é bem interessante. E a personagem, ela é muito carismática, é muito bem desenvolvida e todo o seu percalço é muito palpável. Principalmente se você conhece um pouco mais das hipocrisias hollywoodianas, porque tem muitos escândalos, muitos problemas e, literal, é um universo hipócrita que mascara com beleza e aparência. E Evelyn Hugo mostra bastante disso. No entanto, por sua vez, a Monique, ela é uma personagem que acaba muito apagada no decorrer dessa narrativa, não só pelo carisma da Evelyn Hugo, mas também porque toda a sua história acaba se centrando no seu matrimônio, ao invés de se centrar em aspectos mais interessantes como a sua carreira e a sua família. Claro que a Reid, ela acaba tocando nesses pontos em algum momento, mas geralmente o problema é a questão do matrimônio, que Monique acabou se divorciando antes de completar um ano e isso fica sendo enfatizado constantemente na narrativa e que pode reduzir um pouco a personagem nos olhos do leitor.
Entre a construção da Hugo e da Monique, a da Hugo é tão bem feita que realmente a da Monique peca bastante. Há muitas incongruências na personalidade da Monique que me incomodaram e que não fazem jus à presença de Evelyn Hugo. Tudo bem, eu entendo que Evelyn Hugo é o centro da narrativa, mas isso não impede de outros personagens serem bem construídos, como são os personagens da história da Evelyn. Depois desse fio narrativo super interessante, é que mescla passado, presente e reportagens jornalísticas, a gente encontra uma narrativa com mistérios. Porém, na minha opinião, todos esses mistérios, eles não são grandes mistérios, eles são mistérios que acabam parecendo maiores do que são por falta de informação dada por Reid. O motivo de Evelyn Hugo escolher Monique, por mais que ele tenha um personagem que faça sentido isso ser válido, essa relação entre as duas antes mesmo delas se conhecerem, por mais que seja válido e seja mencionado, a construção dessa motivação soa como um deus ex machina, ou deus ex machina. Para quem não conhece esse termo latino, ele significa a presença de um deus para resolver os problemas. Isso era muito comum no teatro grego, com Apolo aparecendo numa carruagem para salvá-lo no final das contas. Só que isso, a partir do decorrer do tempo, se tornou um problema. Então, dentro da história de Evelyn Hugo, o problema não é o mistério em si, ao personagem, a aparição do personagem em si, como seria o caso, por exemplo, das tragédias clássicas, mas sim como foi construído. O fato de personagem X ser mencionado não interfere em momento algum na necessidade dessa construção. Isso quer dizer o seguinte: para ser bem desenvolvido, não basta você citar o personagem e as relações que esse personagem constrói. É necessário você citar alguma pista dessa decorrência, que vá fazer com que isso tenha sentido. Só que isso não acontece. A aparição do personagem, ela é simples e pura e pouco trabalhada, justamente porque a ênfase da narrativa da Monique está centrada no casamento dela e faz com que a história tenha essa incongruência. Contudo, como um ponto positivíssimo da narrativa, existe a representatividade nessa obra. A representatividade na obra Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é um dos pontos mais positivos que tem. Porque há 3 pontos que são fundamentais para falar sobre minorias. A questão da sexualidade, muito bem apresentada em Evelyn Hugo. Ela realmente é uma personagem muito forte, muito decidida. E eu gostei muito, digamos, desse plot twist, que quase não pode ser considerado assim, porque a gente já descobre quase de cara. O segundo ponto, que eu também achei maravilhoso, é a questão racial, até porque muita gente não leva isso em consideração, mas Evelyn Hugo era uma personagem cubana. E ela teve que apagar essa descendência por conta da ascensão do Fidel Castro. No momento em que Evelyn Hugo se torna atriz em 1959 e ganha sucesso, é o mesmo momento em que o Fidel ascende no governo. Então, não só essa representatividade latina, mas também a representatividade negra e da mestiçagem que é a presença da Monique. O que é interessante porque leva em consideração um país como os Estados Unidos, que o preconceito racial e as relações entre brancos e negros é muito mais complicada do que aqui no Brasil. E o terceiro aspecto é o feminismo. Eu gostei muito mesmo de ver em Evelyn Hugo uma representatividade feminina e uma personalidade que leva em consideração não só o prazer feminino, mas também mostra a quantidade de abuso e violência sexual e doméstica que mulheres sofrem todos os dias. Então é uma obra que é muito representativa, é muito envolvente nesse aspecto e ela é muito bem feita. Assim, Evelyn Hugo tem os seus pontos extremamente altos, levando em consideração o período histórico, levando em consideração as pautas sociais que são trabalhadas, levando em consideração muita coisa bacana e relacionada à história. Em contrapartida, o fio narrativo, ele realmente tem as suas falhas, principalmente pelo fato de que Monique, ela acaba sendo pouco desenvolvida em relação a Evelyn e também por conta desse plot twist que é pra marcar, mas realmente soa como uma construção em ex machina. E por fim, eu quero finalizar essa resenha dando um spoiler, mas não é um spoiler pra quem leu, mas acho que até acaba sendo uma dúvida minha. Existe um erro, que pelo menos eu vi como erro, porque eu olhei as reportagens e todas as reportagens são datadas.
E dentro da história, levando em consideração esse contexto histórico extremamente importante, como a ascensão de Fidel Castro, as relações muito conturbadas entre Estados Unidos e Cuba, era de vital importância ser citado se tivesse ocorrido a revelação de que Evelyn Lee Hugo era cubana e teve um primeiro marido, que era o Dias. Contudo, na história, quando a gente começa a narrativa, a gente tem uma reportagem criticando a escolha de Hugo por Monique. E ali, a criadora do texto já revela que Evelyn Hugo tem 7 maridos. Então, no decorrer histórico, já era sabido, quando Monique vai entrevistar Evelyn, que ela tinha 7 maridos. Só que o problema é o seguinte, no decorrer da história, Ari Sullivan, que é o chefe do estúdio que ela trabalha, apaga o passado de Evelyn e faz com que Don seja o seu primeiro marido para a imprensa e não o Dias. Só que isso acaba soando um tanto confuso, porque não faz sentido a imprensa saber de 7 maridos, sendo que um foi apagado para que ninguém soubesse dele. E até a reportagem do sucesso de Ana Karenina, Don era considerado o primeiro marido, Mika o segundo e Rex, que é o terceiro marido, que era um marido fake, basicamente. E aí vem a questão. Na próxima reportagem, Harry aparece como o 5º marido, simples assim. E não faz sentido, dentro da narrativa e do contexto histórico abordado pela autora, isso não ser importante, o passado dela ser revelado não ser importante ao ponto de não aparecer uma reportagem, e nem nada do gênero. Acaba sendo um erro da autora. Então eu queria saber se vocês notaram isso ou não, porque eu não vi em nenhum momento, e o fato de não ter constitui um caráter de erro. Não adianta falar, ah, mas ficou subentendido, porque não faz sentido, porque isso afetaria a Evelyn Hugo como atriz, já que ela tinha ascendência cubana num país que tinha muito problema com cubanos. Não diminui a obra? Claramente não. Mas eu acho adequado mencionar realmente porque é importante a gente fazer isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. É uma obra que eu realmente indico, é um dos melhores livros que eu já li sobre representatividade e força feminina, e força racial e também força LGBT. Eu acho que é bom pontuar sempre que não existem só as 2 primeiras letras do movimento, mas outras também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho pra continuar acompanhando a gente e curtir esse vídeo se você tiver gostado. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!